Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos. É um prazer muito grande estar convosco em mais uma rica oportunidade. Queridos e amados irmãos, não esqueçam de deixar o seu like fixado, as notificações acionadas, os sinos para vocês receberem os nossos vídeos e também não deixe, meus irmãos, de compartilhar e comentar e assistir nosso vídeo na íntegra. Você está no meu canal Bíblia em Foco, falando com vocês, pastor Levi Longaray. Meus irmãos, mais uma experiência vivida no Evangelho, quero passar para vocês. Eu vi muitas pessoas serem cortadas da igreja, cortadas da ceia, cortadas, obreiros serem cortados do ministério por ficarem desempregados, não conseguir entregar naqueles meses seus dízimos. Lembrando que eu sou de acordo dos dízimos. Os dízimos são levados à casa do tesouro. Os dízimos não podem ser depositados em contas bancárias, os dízimos não podem ser entregues nas mãos de ninguém, seja o obreiro que for, os dízimos têm que ser entregues na salva, os dízimos têm que ser entregues para manutenção da igreja, seja ela manutenção que for, um almoço de obreiro, uma pintura de igreja, uma reconstrução, uma construção, uma viagem, enfim, uma viagem, qualquer coisa que for ser feita em prol e pelo bem do andamento da obra e da manutenção diária da casa de Deus e dos servos de Deus. Então esse é o ponto fundamental em que eu concordo com os dízimos, mas de forma alguma em banco, em conta bancária, criando máquinas de cartão para passar cartão, isso tudo é ganância, ganância das últimas horas, ganância dos últimos dias. Bom, mas aquelas pessoas quando ficavam desempregadas ou por uma dificuldade de não poder entregá-los naqueles meses, mesmo que foram fiéis a vida toda, muitos deles eram cortados, disciplinados, mas isso é assunto para outro vídeo. Eu só estou dando uma pincelada usando como exemplo, mas o meu assunto aqui é frequência na igreja. Por que os pastores exigem tanta frequência na igreja? É óbvio que uma pessoa, se ele tiver disponibilidade de ir mais vezes na semana no culto, é importante ele estar ligado e sintonizado com Deus e tal. Se é uma igreja ordeira, o culto verdadeiramente é uma benção, porque tem culto que se torna uma desgraça para a vida da gente e também uma destruição para a sua família, para o seu ministério. Mas se você congrega uma congregação boa, uma igreja boa, tem um pastor amigo, um camarada de Deus, e se você puder ir, claro que é importante você ir, mas o que eu quero dizer é que eu congreguei em igrejas que exigiam frequências. Praticamente as 3 igrejas que eu congreguei, se você não vai na igreja durante a semana, você é considerado um desviado, alguém que não está sendo fiel, alguém que não tem bom relacionamento com os irmãos, alguém que não tem um bom relacionamento com o seu pastor e todas as coisas da natureza. E muitas pessoas eram obrigadas a dar frequência. A Assembleia de Deus não é carimbado carteira, nada, mas é exigido que você esteja, você percebe que, entre aspas, você percebe que eles dizem que não controlam, mas se você não ir no culto durante a semana aí várias vezes, você não é um membro assíduo, você não é considerado. Bom, meus irmãos, na Deus e Amor já existia o carimbo, você era obrigado, se você não fosse em tal culto, se não tivesse os carimbos de consagração, até jejuar você era obrigado a jejuar como eles queriam, porque eles carimbavam até os jejuns na sua credencial. Bom, tem gente que ainda defende isso até hoje, isso é a maior aberração. Para começar um jejum, uma pessoa tem a sua intimidade e o seu combinado com Deus. Não precisa estar dizendo para ninguém. É assunto jejum para outro vídeo também, mas vamos manter aqui a frequência. Então, se não desse determinadas frequências na carteirinha, era cortado. Automaticamente era excluído da ceia, tirado da ceia, porque não era um membro assíduo da igreja, não era obediente. Bom, meus irmãos, eu quero ser rápido, tem muita coisa para falar sobre frequência aqui da igreja, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: ninguém é obrigado a dar um dízimo, que não dá e nem paga, você devolve. O dízimo é devolvido uma parte daquilo que você tem experiência com Deus, intimidade com Deus, que você acha que você já aceitou aquilo como realidade da doutrina. Então o dízimo é uma coisa também que não é fácil ser entendido, tem que ter experiência com Deus através de dízimo, e você devolve aquilo que você acha que vai ser útil na obra de Deus. Ai daqueles que administrar mal esse dinheiro que é devolvido em prol do sustento da casa de Deus. Bom, meus irmãos, isso aí, se é administrado mal, não quer dizer que o camarada não pode ter um carro, não quer dizer que o pastor não possa ter uma casa, não quer dizer que ele não possa cuidar da manutenção da igreja. Tem que ser feito tudo com ordem e decência.
Tem que se fazer tudo pela Bíblia. Se fizer fora da Bíblia, já está em falta com Deus. Mas falando sobre as frequências, se você não devolvesse naquele mês, você já era cortado de pregar, você já não tomava ceia, porque se você não devolvesse o dízimo, você está quebrando as regras de Deus, estava desobedecendo. Irmão, quantas pessoas que não tinham condições e passaram por isso. E na frequência da igreja, que o dízimo é assunto para outro vídeo, mas se detém na frequência, por que eles exigem tanta frequência nessas igrejas pentecostais e neopentecostais mais ainda? Porque eles fazem artimanhas, revelações falsas, tudo para atrair o povo. Porque o povo estando ali, eles não estão visualizando doutrina e santificação, nem arrependimento, nem salvação e nem regeneração de vida. Eles estão visualizando quanto mais gente, mais entrada de dinheiro. É por isso que eu quero dizer, se você é um obreiro que tem uma igreja que serve a Deus debaixo da sã doutrina, você não se preocupe com dinheiro, com revelação e com oferta. Se preocupe em pessoas. Até falando no sentido aqui financeiro, não no sentido de exploração das pessoas, mas no sentido de homem de experiência com Deus. Se você se preocupar com pessoas, a tua igreja vai ter entradas. Se você não se preocupar com almas, com pessoa, automaticamente você vai perder no decorrer do decurso a confiança das pessoas e as pessoas não vão gerar nem alma e nem entradas para a manutenção da casa de Deus. Então seja inteligente e sábio. Se você tratar as pessoas bem, as pessoas vão fazer a vontade de Deus e vão estar pautadas na palavra. Agora, se você visualizar só o campo do vil metal, você já é um fracassado. Você já está condenado biblicamente falando. Então exige a frequência para que entre mais oferta, mais dízimos e mais votos. Porque essas igrejas trabalham muito em cima de voto. Para que, meus irmãos, que uma pessoa tem que ir 3 cultos por dia numa igreja? Ou por que um obreiro tem que pregar 3 vezes por dia, como vários pregadores que eu conheci pregavam? Isso vai desgastar o obreiro, vai desgastar tudo. Vai desgastar a vida dos membros, vai desgastar todo mundo. Sei, com uma igreja grande, claro, ela tem o templo aberto 9, 14, 19 horas, porque nos grandes centros, então, várias pessoas circulando podem entrar, mas na verdade eles não visualizam aquelas pessoas que não conhecem Deus podem entrar, eles visualizam em massa é o povo para galgar valores financeiros. Então eu quero dizer o seguinte, eu vi muitas pessoas perder o serviço, perder o emprego, empregos bons, eu vi pessoas perder muitas coisas na vida porque o pastor obrigava ele a dar frequência na igreja e muitos dos pastores disseram para eles que era mais importante o culto à igreja do que o emprego e muitos pastores mandou eles largar o serviço, o trabalho para servir a Deus. Irmão, não precisa largar o trabalho para servir a Deus. Por isso que eu me considero um pastor que Deus me deu a sabedoria, eu me sinto iluminado por Deus e agradeço a Deus. Eu nunca dei um conselho desse para uma pessoa da igreja. Como é que a pessoa vai sustentar a esposa, os filhos? Como é que a esposa e o marido vão galgar comprar alguma coisa se não trabalharem? Outra coisa, como é que um pastor vai exigir que um membro largue o serviço, porque o serviço é do diabo, ou porque o serviço de trabalho não é do diabo, a não ser que é trabalho profissional, trabalho legal. Todo serviço digno é de Deus, então não tem como largar o trabalho para ir no culto. Se você não ir no culto, não tem problema nenhum, o pastor que faça o culto com as pessoas que estão lá, meus irmãos, vocês entendem? Então nunca mais abandone o seu trabalho, nunca mais fale com o chefe para sair mais cedo, por causa de reunião ministerial ou por causa de culto. Porque eles não podem, não têm o direito e nem devem te punir. E se eles te punir por isso, você tem que sair dessa igreja, que essa igreja é uma igreja interesseira. Escuta, irmão, primeiro Deus, segundo família, terceira igreja. Vocês entenderam? Se você quer ser feliz, faça isso. E trabalho, emprego, faz parte da família. Então não troque o trabalho pelo culto. O culto e a igreja sempre vai estar lá. Sempre vai estar lá o pastor, e se ele é um homem ordeiro, idôneo, ele vai orar pela sua vida, pelo seu trabalho, pela sua família, e vai saber que você é um membro de confiança, que quando você não está no trabalho, você está lá. Se você não pôde ir na quinta, tinha reunião, vá no sábado. Se você não pôde ir no sábado, nem na quinta, nem na terça, nem em dia nenhum, vá no domingo. Tranquilo, mas eu vou ser só crente domingueiro. Eles dizem isso porque eles querem atrair pessoas que, na verdade, se você está trabalhando, você não está. Você não vai estar no culto, não é porque você não quer estar. Você não vai estar porque você tem compromisso, entende, meus irmãos? E se você não tem condições de ir nem um dia da semana e você vai 1 a 2 vezes por mês, e o teu serviço é esse, e esse teu serviço está sustentando a família, permaneça no seu serviço e vá 1 vez por mês na Santa Ceia e sirva a Deus com alegria, porque Deus conhece o teu coração. Agora, é claro, não estou falando para aqueles que têm condições de ir e não vão.
Você entende? Para aqueles que não gostam do culto, para aqueles que não têm prazer no culto. Se você não tem prazer no culto, talvez você também não precise ser condenado. Você está fraco. Você precisa de um renovo espiritual. Mas eu estou dizendo que as pessoas que não gostam de ir, aí Deus conhece o coração de cada um. Então, meus irmãos, frequência na igreja. Não permita que um obreiro, seja ele o pastor que for, te obrigue a você estar dando frequência, perder o teu serviço, perder o teu trabalho, perder tudo que você tem de bem para poder dar frequência num culto de igreja. E eu me lembro que eram cortados e muitas pessoas perderam, muitos obreiros sem conhecimento falaram para vários irmãos que o serviço que eles tinham não era de Deus, que não tinha sido Deus que tinha dado serviço. Eu nunca vi o diabo dar serviço para alguém. Olha, eu vejo o diabo destruir trabalho, tirar emprego, destruir casamento. Eu vejo o diabo recebendo mandinga na esquina, na Mata Virgem, na encruzilhada, para destruir tudo. Eu nunca vi o diabo querendo que alguém trabalhasse. O trabalho é de Deus. O diabo é vagabundo, preguiçoso, vive rodeando a terra, passeando por ela. Não é o caso do servo de Deus. Deus é ordeiro, Deus criou o trabalho, Deus mandou Adão trabalhar, tirar do suor da sua terra seu sustento. O apóstolo São Paulo orientava a igreja a se imiscuir de pessoas que não tinham compromisso com Deus, que viviam dependendo dos outros, logrando os outros de lugar em lugar, como fazem muitos pregadores ambulantes. Nós devemos viver do nosso próprio sustento, do suor do nosso rosto, meus irmãos. Por isso que quando eu me desliguei do salário da igreja, eu e minha esposa nós já começamos e recomeçamos 3 vezes trabalhar material. Nós não somos do tipo que se uma igreja nos abandonar, nós vamos morrer. Então, não vá nessa conversa, meus irmãos. Seja fiel a Deus, seja fiel ao pastor, seja fiel àquilo que é de Deus. Obediência restrita à Bíblia. Agora, não vá em conversa fiada. Não tenha prejuízo. Não tire a sua esposa do trabalho por causa de igreja. Não saia você do trabalho por causa de igreja. Se a igreja não entende a tua situação profissional e te chama de materialista, te humilha, sendo que você não é materialista, você está trabalhando, mas você está sempre que pode estar na igreja, se é fiel a Deus, Deus conhece o teu coração, não se preocupe com nada, tá certo? Fica aí mais uma experiência de vida do pastor Levi, vendo muitas pessoas perder serviço, perder trabalho, outras pessoas receber uma orientação do pastor, esperando ouvir uma palavra de consolo, ouvir que o trabalho que ele tinha era do diabo, e que esse trabalho ia destruir a vida dele, porque ele não estava podendo ir no culto todo dia da semana. Então, meus irmãos, sejam inteligentes. Deus, família, igreja. E concilie as 3 coisas e seja feliz com Deus na sua jornada nessa terra. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos.